Olá, boa noite. Segunda-feira, 13 de novembro. Vamos conferir agora os principais destaques da edição de hoje. Tarifa de ônibus passa a valer R$ 4,50 em Natal. Candidatos que perderam a prova do Enem por problemas logísticos podem solicitar a reaplicação a partir de hoje. Termômetros registram mais de 40 graus em Caicó, maior temperatura em 28 anos. Rede Municipal de Ensino de Natal abre primeira etapa das matrículas para estudantes de educação especial. E curso de Educação Física da UFRN celebra 50 anos como um dos mais importantes do país. Agora são 6 horas e 30 minutos, o TVU Notícias está no ar. E nos últimos dias, estamos acompanhando as revoltas e repercussões em volta do aumento da tarifa de ônibus em Natal. Antes a R$ 4,00 e hoje entrando em vigor o valor de R$ 4,50. O repórter Rangel Pontes conversou com o especialista sobre o assunto. Vamos conferir. Para você que está acompanhando a programação do jornal TVU Notícias, vamos falar sobre um assunto que interessa a população, a mobilidade urbana. Muitos questionamentos são levantados até que ponto o transporte público e a mobilidade estão em condições satisfatórias. Diante disso, o Sistema Único de Mobilidade se apresenta como um dos passos para a melhoria. Vamos entender como vai funcionar com o especialista em mobilidade urbana, Alan Moreira. Alan, obrigado pela sua participação. Vamos falar como vai funcionar esse Sistema Único de Mobilidade, como é o processo de funcionamento. Boa, é um prazer estar aqui na TVU, junto aos seus telespectadores, e eu acho que não tem como falar sobre o Sistema Único de Mobilidade sem antes fazer uma menção honrosa à política Luiza Erundina, que lá em 1990 propôs a questão da tarifa zero no estado de São Paulo. Hoje ela é deputada federal pelo mesmo estado. E foi ali, naquele momento, em 1990, que surge essa discussão sobre a questão da tarifa zero, sobre o Sistema Único de Mobilidade, mas a gente consegue identificar esse contexto mais efervescente pós-Covid-19, quando as demandas por transporte público coletivo começam a tomar uma outra perspectiva, um novo paradigma diante de um contexto de transporte público ineficiente, mas ao mesmo tempo colocando em xeque de inúmeras discussões, como o seu financiamento, como a sua qualidade, o seu fornecimento para a sociedade, e aí surge a discussão em torno do Sistema Único de Mobilidade Urbana. Vamos falar sobre a capital potiguar, Natal. Quais são as principais demandas da região de Natal? Boa, perfeito. As questões em torno da demanda é muito interessante, porque é a partir disso que começa a surgir a discussão sobre como o sistema de transportes é oferecido para a sociedade, né? Não apenas para os moradores de Natal, para os potiguares, mas também para toda a sociedade brasileira, né? Então a gente tem um dado muito interessante que aponta, por exemplo, o preço elevado das tarifas de passagem na caixa de 64%, quase 65%, como uma das principais demandas em torno dos transportes públicos, não apenas aqui em Natal, mas também no Brasil. Seguido da insegurança e da violência, 55%, o pouco conforto, na casa de 45%, o elevado tempo de viagem na casa de 29% e também os atrasos na casa de 26%. O que isso significa, né? Significa que o transporte coletivo, para acesso a outros direitos, é algo que é extremamente fundamental para conseguir prestar o direito de acesso à cidade, mas não apenas isso, trazer um elemento facilitador para a efetivação desses outros direitos para a sociedade. Então, aqui em Natal, a gente tem um contexto de falta de transporte coletivos, o sistema de bilhetagem ineficiente, além da infraestrutura urbana das cidades, também tem a infraestrutura dos transportes coletivos fornecido para a população que é inadequada, além dos atrasos da viagem, pouco transporte circulando, incluindo nos finais de semana. O que isso significa? Significa que existe uma priorização do setor econômico em torno do setor social, das pessoas, né? A nível de acesso a oportunidades de emprego, oportunidades de lazer, enfim, a todos esses elementos que faz parte do dia a dia da população. E aí a gente tinha falado sobre a tarifa zero no transporte público,
mas hoje houve um aumento do valor da tarifa aqui na capital potiguar. Como é que você faz essa avaliação? Boa, perfeito. É uma discussão interessante porque a gente consegue identificar que Natal, o município de Natal vai na contramão da tendência dos outros municípios, né? Se a gente trazer o recorte pós-Covid-19, a gente vai identificar quase 90 municípios que implementaram a política de tarifa zero, enquanto Natal aumenta o valor de sua passagem. Qual a análise que eu faço de tudo isso? Qual o contexto que eu faço diante dessa situação? Que tem uma perspectiva mais econômica do que social. A análise que é identificada é que se esse aumento significasse melhoria no sistema de transporte, no que diz respeito à estrutura dos ônibus, à infraestrutura das cidades, a maior quantidade de ônibus circulando nas cidades, tendo um olhar mais atencioso para a população, para os idosos, para os estudantes, para os trabalhadores, principalmente falando, partindo do pressuposto que no último censo de 2022 a gente viu os municípios limítrofes ao município de Natal crescer exponencialmente o seu número populacional, e a gente consegue identificar que a cidade de Natal é onde concentra as maiores oportunidades de emprego. Esse aumento, de alguma maneira, se justificaria, né? Mas não é o que a gente percebe. A gente percebe um serviço de transporte cada vez mais ineficiente. Então, a gente consegue identificar que, ao passo que aumenta o valor das passagens, esse serviço de transporte no município de Natal é cada vez mais difícil para a população, né? Então, a gente consegue identificar que esse número não resulta, né, em ganhos para a população imediatos. Então, é isso. Vamos falar agora da região metropolitana de Natal, porque Extremóis apresentou um crescimento populacional de 150,6% em 2022, em comparação ao censo de 2010 do IBGE. Como pensar a mobilidade urbana com um crescimento populacional? Boa, é uma pergunta interessante, porque os censos do IBGE trazem sempre resultados muito bons a nível de implementação e de trabalho de políticas públicas, né? Então, a nível de gestão pública, a nível de gestão metropolitana, no que diz respeito aos transportes e à mobilidade, hoje a região metropolitana de Natal é concentrado 15 municípios e concentra quase 47% da população do Rio Grande do Norte. O que isso significa? Significa, como você disse, que o município de Extremóis foi o terceiro município que mais cresceu a nível de população no que diz respeito ao último centro e aos municípios brasileiros. E a gente percebe um problema no que diz respeito ao uso do solo, a valorização do uso do solo nesses municípios contíguos ao município de Natal. E diante dessa situação, a gente consegue identificar um problema de infraestrutura urbana, não nesses municípios contíguos que, pelo fato de melhorar a sua infraestrutura urbana e encarecer o uso do solo, através de, por exemplo, programas como valorização imobiliária, o programa Minha Casa Minha Vida, acaba que as oportunidades de emprego ficam localizadas nas centralidades de Natal. Então isso condiciona na situação do movimento pendular do grande número de trabalhadores que precisa se locomover diariamente do seu local de moradia para o seu local de trabalho e vice-versa, do seu local de trabalho para o seu local de moradia, acabando que gerando um problema, gerando conflitos em diversas localidades do município de Natal no que diz respeito ao trânsito, né? Que é um outro problema no que diz respeito ao excesso de veículos, né? A priorização de veículos individuais aos veículos alternativos, como os transportes coletivos e os trens, né? Então, isso acaba criando um contexto de muitos conflitos na região do município de Natal, no caso. Então é isso, Alan Moreira, muito obrigado. Estive aqui com um especialista em mobilidade urbana e eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Rangel, pelas informações. E ontem, vários estudantes do Rio Grande do Norte foram fazer a prova do Enem. E o nosso repórter William Medeiros traz um balanço de como foi. Estudantes potiguares foram neste domingo fazer o último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2023. Com um total de 100 mil inscritos no Rio Grande do Norte e cerca de 30 mil só em Natal,
o estado teve uma média de 26% de faltosos nos 2 dias, sendo 25% no primeiro e 28% no segundo. Em número de abstenções, o RN ainda ficou melhor que a média nacional, já que o registrado foi de 28% no primeiro domingo contra 32% no segundo, com cerca de 4 milhões de inscritos. Em todo o Brasil, 8 suspeitos foram identificados por supostamente terem vazado as provas. Um desses casos foi registrado em Natal. A Polícia Federal também já está em investigação em várias diligências com relatório em relação também à circulação da prova, de fotos da prova do primeiro dia. Lembrando, claro, que não há nenhum prejuízo do ponto de vista, porque não houve nenhuma confirmação de nenhum vazamento antes do início da prova. Mesmo com a ocorrência, o secretário de Segurança do Rio Grande do Norte avaliou a Operação Enem 2023 como tranquila, graças ao apoio de instituições como Polícias Civil, Militar e Federal, Bombeiros, ITEP, COSERN e Ministério da Educação. O final do Enem transcorreu dentro da normalidade no estado do Rio Grande do Norte. E agora vamos conferir outros destaques desta segunda-feira no Giro TVO Notícias Mais. Candidatos que não puderam fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2023, o Enem, por problemas de logística ou saúde, têm de hoje até sexta-feira para solicitar a reaplicação do exame. Isso vale especificamente para doenças infecto-contagiosas e problemas logísticos que prejudicaram os candidatos, como comprometimento da infraestrutura, erros ou falhas no procedimento de aplicação da prova e logística da distância até o local de aplicação. Para solicitar a reaplicação, o candidato deve acessar a página do participante enem.inep.gov.br/participante e apresentar o documento que comprove a necessidade de reaplicação. O aumento tarifário das passagens do transporte municipal de Natal começou a valer a partir de hoje, passando do valor de R$ 4,00 para R$ 4,50. Com isso, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana prometeu um aumento de viagens de 23 linhas de ônibus. Entre elas estão N07, O21, O22, O24, N27, N29, O30, N35, L37, O38, O39, O40, N43, L46, S50, L51, L52, L54, L56, O59, O63, N78, O83, totalizando um acréscimo de 12% nessas linhas em relação a julho deste ano, quando foi assinado o acordo judicial entre as empresas de ônibus, o município e a Defensoria Pública. Para ter acesso aos novos horários, basta ligar para o Alô STTU, no telefone 156. Nesse final de semana foi registrada a maior temperatura em Caicó nos últimos 28 anos. Os termômetros registraram 40,9 graus Celsius, que bateram o outro recorde também obtido em outubro deste ano, de 40,2 graus Celsius. Os dados são da Estação Climatológica da UFRN, que monitora as temperaturas do semiárido do Rio Grande do Norte desde 1995. Segundo o órgão, a previsão é de temperaturas maiores nas próximas semanas. E agora vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Rede Municipal de Ensino de Natal abre primeira etapa das matrículas para estudantes da educação especial. E curso de Educação Física da UFRN celebra 50 anos como um dos mais importantes do país. Agora são 6 horas e 44 minutos. Não sai daí, o TVO Notícias volta já. Estamos de volta.
Começou hoje a primeira etapa das matrículas para alunos com deficiência, transtorno do aspecto autista e altas habilidades e superdotação, da Rede Municipal de Ensino de Natal. O repórter Flávio Guedes conversou com a secretária municipal de Educação e traz mais informações. A Secretaria Municipal de Educação aqui de Natal iniciou a partir de hoje a primeira etapa de matrículas para alunos da educação especial. No total, mais de 58 mil alunos são matriculados na rede municipal. Destes, mais de 1.800 são da educação especial. Para falar mais sobre o assunto, estamos recebendo neste momento a professora Cristina Diniz, ela que é secretária Municipal de Educação. Cristina, seja muito bem-vinda ao TVU Notícias. Conta pra gente qual a perspectiva do ano letivo de 2024 e quais são as novidades. Então, hoje estamos iniciando esse processo de matrículas que vai até o mês de fevereiro. Nós só podemos ter um diagnóstico de quantas vagas teremos de modo geral para a Rede Municipal de Educação de Natal a partir do momento em que finalizarmos o ano letivo de 2023, o que só vai acontecer no mês de fevereiro, início de fevereiro de 2024, devido às paralisações, greves, etc., que nós tivemos. Então, hoje nós estamos iniciando as matrículas antecipadas para os alunos da educação especial, que são as pessoas com deficiência, de modo geral, crianças, jovens, adultos, e os alunos, estudantes que têm o transtorno do espectro autista, TEA, e altas habilidades de superdotação. Então, esse primeiro momento é um momento de acolhimento da rede a essa demanda. Nós procuramos oferecer vagas a todos que nos procuram e aí, exatamente, iniciamos com eles, porque eles são prioridade, e aí nós vamos fazer uma distribuição na rede desse público dentro das nossas 146 unidades de ensino. A novidade desse ano é o processo de matrícula através do site, através de QR Code. Conta pra gente como será. Nós já vimos fazendo há alguns anos por site, não é? Hoje estamos com um site diferente do ano passado, que é o matrículas2024.natal.rn.gov.br. E a novidade é o QR Code, que você aponta a tela do seu celular e ele já direciona a página que você faz a matrícula. Quando você chega lá, clica em matrícula e vai ter todo o passo a passo. E o curso de Educação Física da UFRN comemorou na última sexta-feira 50 anos como um dos mais importantes do país, contando hoje com uma das melhores estruturas do campus. O departamento realizou uma cerimônia para comemorar a data e quem esteve lá foi o nosso repórter Luiz Maurício. Esporte, lazer, qualidade de vida são alguns dos muitos focos que o curso de Educação Física da UFRN defende com muito empenho, contando com 5 cursos entre bacharelado, licenciatura, mestrado e agora o de doutorado. Com isso, o departamento é responsável por uma gama de ações e extensões da universidade. Em comemoração ao aniversário de 50 anos do curso de Educação Física, o departamento realizou uma cerimônia para homenagear e comemorar os alunos e professores da primeira turma. Eu digo que em termos de gestão foi altamente valioso, né, a experiência e fazer com que a gente possa reconhecer que, de certa forma, nós tivemos uma contribuição significativa em termos do desenvolvimento do departamento, não só estrutural, como a gente sabia que o Departamento de Educação Física, quando começou, era debaixo de uma arquibancada, né, da arquibancada aqui da pista de atletismo, né. Depois está aí a estrutura que hoje é a Educação Física na UFRN. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1974, implantou o curso de Educação Física. Eu sou pioneiro como estudante da primeira turma e também fiz concurso, fui admitido em 1977, após o curso. Hoje, no cenário nacional, somos respeitados como um curso top, como um curso que realmente atende todas as diretrizes do MEC. Estiveram presentes integrantes e professores da primeira turma, assim como representantes atuais do curso. O vice-reitor da UFRN, Enio Ferreira de Miranda,
fez parte da primeira turma e foi homenageado juntamente com toda a turma. A experiência vem de longas datas, né? Porque eu fui admitido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte exatamente em 1978. E são mais de 40 anos dedicados à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Logicamente que nós tivemos uma experiência no curso de Educação Física, né, como docente que sou, ensinando disciplina na graduação e na pós-graduação, orientando os trabalhos, mas, sobretudo, sendo testemunha viva de uma trajetória muito bonita que hoje comemora 50 anos, ou seja, o jubileu de ouro do curso de Educação Física. Eu fui da primeira turma, um curso que começou contando com várias diversidades, né? Entre elas a própria estrutura física, que era muito carente também, né? Nos faltava laboratórios, instalações condizentes, mas a vontade de alunos e professores fez com que essas adversidades fossem minimizadas. De forma que hoje nós temos um curso, instalações excelentes, né? Dá para ver por conta desse auditório maravilhoso, com laboratórios, com equipamentos funcionando, uma pista de atletismo, né? Das melhores do Brasil. Enfim, acabamos de aprovar o curso de doutorado em Educação Física e a Educação Física é considerada hoje no ENAD o melhor curso de Educação Física do Brasil. Então isso é um resumo dos avanços que nós tivemos nesses 50 anos. Falamos com a atual vice-chefe do departamento, que nos contou a importância e a missão de diversidade que o curso tem trabalhado. E ressaltou isso com a entrega da placa comemorativa exposta no saguão do departamento. Nós temos hoje uma infraestrutura, devido inclusive a alguns programas, né, devido à Copa do Mundo, por exemplo, nós expandimos aqui a nossa parte toda de estrutura física do nosso departamento, inclusive todo esse parque esportivo. Nós temos, assim, uma estrutura acadêmica muito interessante, que também se expandiu com os nossos cursos de mestrado e agora doutorado esse ano, que também foi incrível. Que bom que foi no mesmo ano que completaram 50 anos, parece que tinha combinado, mas não foi não, foi porque tem uma trajetória, o departamento tem no seu mestrado mais de 10 anos e a gente conseguiu isso agora. E a coisa da projeção humana, sabe? Essa ideia da gente pensar, na placa está escrito isso, o nosso compromisso social enquanto professores e formadores de educação física, né, de professores e professoras de educação física, o nosso compromisso em relação à diversidade, que a universidade hoje está mostrando que isso é necessário, as cores que hoje tem a universidade. E o TVO Notícias vai ficando por aqui. Participe enviando sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp ou para o nosso e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Lembrando que você pode conferir todas as nossas produções em nosso canal do YouTube TVO RN. Uma boa noite para você e até amanhã.